Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo de número 11. Livro de Daniel, capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo 32. Maravilha, diz assim a minha tradução. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Assente-se, por favor. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu nunca esqueci desse versículo. Um versículo, um princípio. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E eu escuto proezas a todo momento, eu escuto milagres a todo momento, eu escuto superação a todo momento. E eu preciso que você entenda que existe um caminho, existe um meio, existe uma maneira. Você já deve ter ouvido eu falar que marinheiro bom se faz em... Isso, marinheiro bom se faz em Mar Bravo, não é? Você só vai guiar alguém em um deserto se você passar por ele. Tudo que a gente quer é escapar de problemas. A gente faz tudo para não se envolver em problemas, a gente faz tudo para fugir de problemas. Mas, meu irmão, nós não podemos fugir de problemas. Nós somos capacitados para resolver problemas. O Senhor nos dá a graça e a unção de Deus, a unção é a capacidade de resolver problemas. Você pode ver, um mecânico, ele resolve problemas de carro. Uma mãe, o objetivo, resolver também problemas afetivos. Não é? A mãe, ela é o prazer do lar. Um dentista resolve problemas do dente. Não é? Mas quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que ele resolveu um problema de libertação. Deus deu uma unção para ele, para que o povo de Israel, 2 milhões de pessoas, fossem libertas. Você está entendendo o que é unção? Unção é propósito de Deus, para um avanço, para uma libertação, para algo específico. E eu preciso entender isso. E o profeta Daniel, na Bíblia, é um profeta que Deus usou ele para trazer um recado de Deus aqui para a terra. Deus usou o profeta Daniel para levar recado para o rei Nabucodonosor. Deus usou o profeta Daniel para trazer respostas aqui para a terra, como um mensageiro de Deus. Você está entendendo? E essas palavras estão aqui até o capítulo 12, porque tem um propósito do alto, um recado de Deus. Eu preciso que você entenda sobre esses princípios. Eu preciso te lembrar que momentos difíceis criam pessoas fortes. Momentos difíceis criam pessoas fortes. Sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, ele, relativamente, é claro, utilizou 40 dias. Sempre. A vida de Noé, por exemplo, ela foi transformada depois de 40 dias de chuva forte. A vida de Moisés foi transformada depois de 40 dias no Monte Sinai. Os espias, eles foram transformados, a vida deles foi transformada após 40 dias na Terra Prometida, espiando. Davi, ele foi transformado pelo desafio de Golias. Golias proferiu aquele desafio durante 40 dias. E aquilo deu uma ira, uma ligação com Deus de Davi. Quando ele escutou isso, meus irmãos, 40 dias mudou a vida de Davi. Elias, o profeta Elias, ele foi transformado quando Deus o sustentou por um alimento que deu sustância para ele por 40 dias. Depois que ele queria morrer, parecia o fim, mas era só o começo. Era só um novo começo. Era só uma nova fase na vida dele. Quando tudo parecia o fim. E ele pediu para Deus a morte, dizendo que ele não era melhor que os seus pais. Então, o anjo acordou e deu um alimento para ele, que durou 40 dias essa vitalidade, até ele ter um encontro com Deus na caverna. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que aquele povo mudasse o posicionamento.
Jesus foi fortalecido no deserto por 40 dias e 40 noites, quando ele permaneceu lá. Os discípulos de Jesus, eles foram transformados em 40 dias ao lado de Jesus após a ressurreição. Meu irmão, e os próximos 40 dias irão transformar a sua vida. Você está entendendo? Irá transformar a sua vida. Você não está cansado de estar patinando em algumas áreas da vida, não? Às vezes falta você ligar ao céu. O que é a fé, pastor? O que é a fé? A fé é uma ligação com Deus, onde liga o fraco aqui ao forte, onde liga o falho aqui ao perfeito. Essa fé é algo eterno que Deus colocou dentro de nós, é uma ligação com o eterno. Só que nós precisamos desse mapa, que é a palavra de Deus, para entendermos a quem e de que forma nós podemos ligar as situações aos céus. Porque Jesus prometeu, aquilo que você desligar aqui, será desligado lá. O que você ligar aqui, será ligado lá. E a única chave permissiva para isso é o nome de Jesus. Passou disso, se chama feitiço. Algo reprovado por Deus. Eu preciso que você entenda, pois existem 4 pilares que deveriam ser atitudes diárias de toda a vida de um cristão. 4 pilares. Nós somos resultado desses pilares, nós somos frutos desses pilares. Repita comigo assim: eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de jejum. Eu sou fruto da palavra de Deus. Eu sou fruto de semeadura. Esses são os 4 pilares da vida de uma pessoa cristã de sucesso. E eu vou explicar para você um pouquinho só desses 4 pilares. Nesses 40 dias, durante os cultos, eu vou estar explicando um pouquinho mais. Não são cultos durante 40 dias de culto, não é isso. É uma campanha que você vai fazer na sua casa. Os cultos vão continuar nos dias normais aqui da igreja. Mas isso é uma recuperação do cristão. Isso é uma fisioterapia na fé. Porque algumas pessoas perderam o ritmo, algumas pessoas nunca tiveram o ritmo, e a vida cristã é mais moral do que religiosa. Ela é muito pessoal, embora ela exista na comunhão, mas ela também é na horizontal. Embora ela seja na horizontal, ela também é na vertical. É isso que eu estou falando. Primeiro, nós somos frutos de oração. Nós somos resultados de oração. Olha só, uma mãe, ela gera o seu filho aonde? No ventre. Verdade. Então, uma mãe, ela gera o filho no ventre. Mas um cristão gera um filho na fé aonde? No ombro. No ombro. Quando você for ver lá em Israel, a roupa que o sumo sacerdote usava, era 12 pedras preciosas aqui, era um turbante escrito santidade ao Senhor, tinha toda uma explicação de fios disso, fios daquilo, descalço, que tipifica a santidade, mas ele tinha sobre os ombros dele uma pedra que ela era interligada ao outro ombro. E nessa pedra ela tinha 6 nomes dos filhos de Israel aqui e mais 6 nomes aqui, que totalizava as 12 tribos de Israel. Era uma pedra. Se você quiser servir a Deus, se você quiser estar ligado com Deus, você precisa aprender a carregar pessoas nos ombros. Jesus nos carregou no ombro, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz, ela foi feita para Barrabás. Barrabás era um homem condenado. Condenado. E ele foi solto emergencialmente por conta da Páscoa, como um momento que decidiram fazer lá. O que Jesus carregou não era dele. E Barrabás, homem terrível, zelote, ele tipifica eu, tipifica você. Essa cruz não foi feita para Jesus, ela tinha o meu número, o meu tamanho, mas Jesus me carregou no ombro. Você precisa entender que um cristão, ele gera outro cristão no ombro. Tá? Você e eu somos frutos da intercessão de alguém. Sabe por que você está aqui hoje? Olha para cá. Você está aqui hoje porque alguém intercedeu pela tua vida. Você lembra de Pedro? Estava dando um de bonzão. E de repente Jesus, no meio de tudo aquilo, fala: Pedro, ei.
Hoje mesmo Satanás pediu para malhar você como se malha o trigo, mas eu intercedi por você. Sempre tem alguém intercedendo por mim e por você. Sempre tem alguém com o joelho dobrado, alguém que carrega aí você no ombro. Sempre tem alguém que entrega um panfleto, que manda uma mensagem. Sempre tem alguém que fala uma verdade que a gente não quer ouvir e recebe a carapuça de mal, bocudo, bocuda, seja o que for. Porque é a palavra de salvação, e às vezes ela nos incomoda, porque ela faz a gente se deslocar da zona de conforto. Nós somos frutos da intercessão de alguém. Está aqui, ó, o pastor Ismael, está ali andando, sentou agora, ele estava aqui cantando, e ele deu risada para mim, porque a hora que eu olhei, estava passando um hino rápido ali, ele não conseguia ler, não conseguia acompanhar, daí ele estava fazendo, parecendo cantando aquelas músicas do Elvis, sabe? Aquela que só canta vogal. E eu pesquei de lá. Pastor Ismael é pastor hoje, não é? Mas ele foi responsável por centro de terreiro 25 anos. E o pai e a mãe dele, pastores, fundadores de igreja. Os irmãos dele, todos pastores. E os pais dele morreram intercedendo pela vida dele. E ele, hoje aqui, é fruto da intercessão dos pais dele. Porque Deus honra a oração. Deus sempre honrou a oração. E hoje nós estamos... Pastora Josefa também, que é pastora. Né? Até quando ela dá risada, a gente toma cuidado, né? Porque ela sentada, ela coloca a mão aqui, ela faz assim. Ela faz assim. Mas ela também era da mesma situação, sofreu demais, né, pastora? Né? E hoje está ali, graças a Deus, fazendo a obra. Mas o que eu quero dizer para você é que nós somos frutos da intercessão de alguém. Aí tinha um homem na Bíblia que era acostumado a perseguir cristão. Um homem na Bíblia que perseguia, que matava, que torturava e coisa e tal, e o nome desse homem era Paulo de Tarso. Tarso era a cidade de onde ele era. Que o pai dele, por questões militares, recebeu um direito romano. Paulo, em grego, Saulo, em hebraico, é a mesma coisa. Ele estava perseguindo os cristãos. Então, sabe o que os cristãos fizeram? Usaram uma arma infalível. Começaram a orar por Paulo. E um dia está lá Paulo, indo a caminho de Damasco, e de repente, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E de repente está lá Paulo, todo mundo fugiu. Está lá Paulo numa casa. Aí o Senhor vai lá e fala, Ananias, eu quero que você vá na rua chamada Direita. E que você vá na casa dessa pessoa chamado Paulo, porque ele é um vaso muito importante para mim. Mas Senhor, você sabe quem que é esse homem? Senhor, esse camarada aí está matando todo mundo, o Senhor quer que eu vá para o matadouro? Deus só responde assim para ele, Atos 9,16. Eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Quando Ananias chega lá, Paulo está cego. Ananias ora por ele e como que escamas caem dos olhos dele e passa a enxergar. Discipula ele por 3 anos. Paulo faz a primeira viagem missionária depois de 15 anos e se torna pastor de 52 igrejas registradas no Novo Testamento. Fruto de oração. Pastor Jurandir, a tua mãe intercedia pelo Senhor também, né? Pastor Jurandir está com 75 anos. 75 anos. 76? 76 anos. Olha só, meu irmão. O Velho Testamento. Eu falo isso porque ele dá liberdade a gente brincar. Mas olha só, é igual eu quando pergunto para mim, quantos anos você tem, pastor? Eu falo assim, qual parte? A coluna tem uma idade, o rim tem outra idade. Mas ele conta que ele acordava, às vezes, a mãe dele intercedendo, se tornou uma mulher de oração. Ele contou para mim que a mãe dele não tinha nenhum dente na boca, né, pastor? E que tinha as frases dela, ela não sabia ler, né? Ela tinha as frases dela, quando Deus arranca os dentes, ele alarga a goela. Isso é, Deus dá uma solução, o pastor falava. A mãe dele falava, ele nunca esqueceu dessas coisas. Mas ele é fruto da intercessão dela. Quantos nós? E eu tenho certeza que eu sou fruto da intercessão de algumas pessoas, inclusive da minha falecida sogra, que também orou por mim. Eu não tenho dúvida disso. Você e eu somos frutos da intercessão. A oração, meu irmão, ela define guerras. A oração destina nações. A oração liga a terra aos céus. A maior guerra que existe não é política, não é civil.
a maior guerra é espiritual. Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta, ela não é contra o outro. A nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, olha que interessante que fala, contra as forças espirituais do mal nas regiões aonde? Celestiais. O que isso significa? Daniel capítulo 8, Efésios capítulo 2, deixa bem claro para a gente que ao redor do nosso planeta Terra tem uma atmosfera de demônios que tentam impedir com que as bênçãos cheguem até mim e até você. Daniel, capítulo 8, ele fica 21 dias intercedendo, pedindo uma resposta de Deus. E a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel, tudo que termina com El no final, tem a ver com Deus. Né? Aí significa mensageiro de Deus. Gabriel, mensageiro de Deus. Quando Gabriel chega até Daniel e diz para ele, Daniel, do primeiro dia que você começou a falar com Deus, o Senhor já me enviou. Só que o príncipe da Pérsia, ele está identificando um tipo de demônio. Me resistiu por 21 dias. Então o príncipe Miguel, ele está falando do arcanjo Miguel, que é o anjo de guerra. O anjo, Miguel significa, quem é como o Senhor? O Senhor enviou o arcanjo Miguel, o anjo da guerra, o que defende o propósito de Deus. E aqui estou para te entregar a revelação dos próximos dias ou das coisas que acontecerão. Isso é, por que nós intercedemos? Por que nós nos reunimos para orar? Por que nós oramos sozinhos? Por que insistimos na oração? Para que tenhamos vitória sobre isso. Porque, querendo ou não querendo, meu irmão, você nasceu numa guerra. Eu e você estamos em uma guerra. Você não escolhe entrar nessa guerra, você já está nela. Agora você escolhe ser despertado nessa guerra. Qual que é a posição tua nessa guerra? Porque um discípulo de Jesus, ele não é prisioneiro. E nesse propósito de 40 dias, você vai fazer como Jesus ensinou. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto o recompensará. É uma oração que você vai fazer sozinho. Pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos por dia. Nesse panfleto aqui, agora não é panfleto, é flyer. Ou essa aqui, é a mesma coisa. Aqui tem os motivos para você interceder. Mas você pode colocar, a melhor coisa é você ter um caderno de oração. Algumas pessoas não precisam, algumas precisam, em que você anota, meu irmão, 10 minutos. Quando você vai ver, dependendo da situação, meia hora é pouco para você orar a respeito dessas causas. E você vai tendo uma intimidade com Deus incrível, as coisas vão mudando. E não é qualquer coisa que tira você do lugar. Você conhece algumas pessoas que são respostas de oração, e você conhece uma pessoa que é resposta de alguém que está ligado com Deus de oração. Por quê? O costume de você falar com Deus muda o jeito de você falar com pessoas. Algumas pessoas que são só pessoas religiosas, mas algumas pessoas falam com Deus o dia inteiro. E isso muda o jeito delas e deles de falar com outras pessoas também. Amém? Você vai orar pelo menos 10 minutos por dia. Você terá pontos para você orar. E é bom ressaltar que todo o período de oração, ele resulta em milagres, cura, livramento, portas abertas, perdão, conversão, favor divino. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É só o Espírito Santo. E é impressionante como Deus decide se revelar a uma pessoa. Você acha que existe alguém mais difícil do que Paulo? O cara era doutor em teologia, o cara sabia tudo de Bíblia conhecida na época, Torá, mandamentos e tudo mais. Ele sabia os 613 mandamentos, que nós resumimos em 10. Sabia tudo. O cara era doutor em teologia. E de repente, o Senhor fala para ele, você está fazendo tudo errado. Aí vem um homem Ananias. Quando fala Ananias, a gente lembra de alguém baixinho, né? Mas não sei qual era a estatura dele. Vem Ananias e ora por ele, o cara estava errado. Espero que ninguém me processe porque eu falei. Porque hoje estava folia, né? Que meu Deus do céu. Depois você corta isso aqui. Brincadeira. Mas olha só, meus irmãos. Você acha que existe alguém mais difícil? Pastor, é que você não conhece a minha mulher, pastor.
Minha mulher dá de 10-0 no Paulo. Pastor, você não conhece o meu marido? Sabe aquele homem de pedra? O coração dele é feito daquilo lá. Parece que nada penetra no coração daquele homem. Meu Deus do céu. É nada, meu irmão. Quando Deus se revela a alguém, é outra coisa. Esse adolescente, ou seja quem for, quando Deus decide se revelar a alguém, você não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Você vai orar por essa pessoa nesses 40 dias de propósito especificamente também. Amém? Segundo ponto. Eu sou fruto de jejum. Eu vou ter que apurar aqui porque eu falo demais. Eu sou fruto de jejum. Jejum é um momento de santificação. Meu irmão, você já viu... Qual que é chamado aí o rei da selva? Quem? Leão, né? Como ele diz, né? O leão. Leão. O leão, rei da selva. Tarzan também, né? Foi domesticado. É que eu esqueci de especificar qual que é o animal chamado de rei da selva. Obrigado, irmã. O erro foi meu. Mas olha só. Mas é bom que você preste atenção. Tem que ter um pouco de humor aí, é uma linguagem de alcance. O leão, né? Mas como é que pode, né? O leão tem aquela juba, desculpa a expressão que eu vou usar, o bicho vagal. Ele dorme 20 horas por dia. Aí, pastor, é disso que eu estou falando. Quem caça é a leoa, por isso que tem um monte delas ali. Cara, em 4 horas, o leão pega as leoas, rouba a caça delas. Em 4 horas. A leoa também dorme 20 horas. Tá? Mas o que eu aprendo com isso? Tem um ângulo para se ver. Isso é, para a guerra existe um momento. Esse negócio de adrenalina no sangue, de tensão, parece que você vai levar uma bolada toda hora. Tem um momento para acontecer. Você viver assim a todo momento arrebenta com você. Então, para jejuar, tem um momento para jejuar. Você está entendendo? Um período de consagração, de santificação, algo desse tipo. Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Esses 40 dias de propósito e resultado com Deus é um tempo de santificação. Com certeza, quando nós nos separamos, ou separamos um tempo aí para orar e jejuar, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. O jejum, ele é a abstinência, ele é a privação física, moral ou espiritual. Ou seja, quando nós jejuamos, nós estamos abrindo mão, nos privando. A abnegação faz parte da vida cristã. Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Olha só, eu vou dar um exemplo para você. Você pode fazer, existem alguns tipos de jejum. Você pode fazer um tipo de jejum, pastor, eu acordo todo dia 7 horas, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Até a hora do almoço, até 1 da tarde, até 2 da tarde, eu não bebo nada, não bebo água e não como nada. Esse é o meu jejum. Eu entrego o meu jejum em oração a Deus, eu começo assim, eu entrego. Esse é um tipo de jejum. Ou se não, até as 4 da tarde, só não faça loucura, tá, meu irmão? Seja responsável, mordomo com o teu corpo. Né? Ainda mais num período que você precisa de imunidade forte aí. Tá? Não seja irresponsável. Ou você faz o jejum de algo que você gosta muito. Eu já vi pessoas falarem: olha, pastor, eu não sei, eu fico na dúvida se eu amo mais o meu marido ou o café com leite. O café. Porque o café, ele não discute comigo. Ele me consola. Você que pensa, o café entra na tua mente de um jeito. Mas olha só, e tem gente que não, tem gente que é carne, eu gosto de carne. E tem gente que fala bem assim: não, chimarrão. Pastor, de manhã é eu com a chaleira e com o chimarrão. Eu acordo às 4:30 da manhã, coloco na M, perna cruzada e chimarrão. Chimarrão, para os leigos. Eu não sei o que pode ser, meus irmãos. Tem gente que é rede social. Vai ficar sem entrar no Facebook, Instagram, Tandrilax, paracetamol. Vai ficar sem entrar em rede social. Mas assim, pastor, eu posso revezar? Pode. Durante 10 dias eu não vou comer carne. Depois, outros 10 dias eu não vou comer chocolate. Depois, dos 10 dias eu não vou tomar café com leite. Depois, eu não sei o que pode ser feito. Mas, qual que é a importância disso, pastor? O jejum, meu irmão, é mais do que uma simples abstinência de alimento.
é colocar Deus no lugar supremo. O jejum, ele manifesta a intensidade de um desejo, a grandeza de uma determinação da fé. Ele trabalha em você o autocontrole de si e a prática de Cristo à frente das atitudes, das suas escolhas. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Ele respondeu: essa espécie de demônio só sai por oração e jejum. Os discípulos tentavam expulsar um demônio de um menino que se atirava no fogo e na água, mas eles não puderam. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele expulsa aquele demônio. E os discípulos perguntam para ele, por que nós não podemos expulsar? Em outras palavras, Jesus está falando, está faltando intimidade com o Pai, está faltando santificação, consagração, está faltando você se ligar no alto. Está faltando. Você está entendendo? Existem terríveis jugos que escravizam talvez a sua vida e você terá autoridade para expulsá-los. Meu irmão, não é aquele adolescente que tem que sair da tua casa, é o demônio que tem que sair de lá. Não é você que tem que se separar, não. É o demônio que tem que sair do meio desse relacionamento. Você está entendendo? Quando você tem uma visão espiritual. E você vai fazer esse princípio, esse jejum por 40 dias. Amém? Terceiro ponto. Eu sou fruto da palavra de Deus. Nós somos resultados do estudo da palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia é mais do que um manual de instrução incrível. A Bíblia é um livro histórico fantástico. Eu sempre digo que a Bíblia não é um livro que quer provar que Deus existe. A Bíblia é um livro que apresenta um plano de salvação para mim e para você. Um verdadeiro resgate de Deus para mim e para você. A Bíblia apresenta conclusões de vida de pessoas que escolheram obedecer a Deus. Mas também apresenta a conclusão de vida de pessoas que foram indiferentes à palavra de Deus, que rejeitaram a Deus e tiveram um insucesso, um retardamento, uma tragédia na própria vida. A Bíblia é um testamento, um direito de herança para quem se comporta como filho. Ela nos instrui sobre prioridades. A sua leitura, ela melhora e ajusta a nossa tomada de decisões. A Bíblia, ela reanima os corações. Olha, eu já contei aqui, eu acho que até algumas vezes, mas eu vou contar para você de novo. Pastor Silmar Coelho, ele é médico. E ele conta que uma vez foi fazer a campanha numa igreja. E chegou naquela igreja, o diácono que estava na porta da igreja, é que não era gravata dessa aqui, né? Mas estava assim, cabelo assim, ó, na porta. Só faltou ter uma plaquinha aqui, ó, não entre. Né? Mas estava assim, ó, parecendo o irmão João Canabrava. Só alguns vão lembrar isso aí. Estava assim, ó. Faltou que está com o dedo no nariz. O pastor chega para ele, que é bom jogar esses negócios no cabelo, né? Ajeita facinho. O pastor falou para ele, tudo bem, meu irmão, na paz? Mais ou menos. Mais ou menos por quê, rapaz? Como é que está a família? Ih, pastor, está igual lá. Acho que é Provérbios 19, né? Está igual lá. Minha mulher pingando em casa, isso é rixosa, não para de reclamar. É melhor morar debaixo da ponta do que a mulher faladeira. Está escrito. Está daquele jeito. E como é que está a tua saúde? Ih, pastor, meu fígado acho que já morreu faz 3 anos. E finança? Pastor, sabe como é que é, né? Aposentado, salário mínimo, vai tudo em remédio. Você sabe que eu sou médico, né? Eu vou te passar uma receita. Você vai ler o Salmo 23, 3 vezes ao dia. Semana que vem eu vou estar aqui para concluir a campanha, aí eu vou ouvir você. Tá bom. Quando chegou na outra semana, estava lá, o diácono. Só com as presas na boca, sorrindo. Gravata ajeitada, cabelo lambido. Daí, meu irmão, tudo na paz? Graças a Deus. Como é que está a família? Mesma coisa. E a saúde? Só pela graça. Como eu digo sempre, depenado, mas cacarejando. E como é que está as finanças? Pastor, salário mínimo. E por que está com esse sorriso banguelo? Porque se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. E ele recita o salmo, porque a vitória começa de dentro para fora. Ela começa de dentro para fora. Aí você encontra uma juventude hoje que tem uma família que ama ela ou ele. Que tem o seu ar-condicionado no quarto, suíte, que tem um monte de coisa lá, na flor da idade, e está lá, estou em depressão.
todo mundo amando, tem tudo e tudo mais. Por quê? Se não é de dentro para fora. Onde que Satanás vai tentar trabalhar na vida de uma pessoa? Justamente aqui. Mas a palavra de Deus, ela nos leva a ter maturidade. A palavra de Deus nos faz caminhar em esperança. Porque se Ele é o nosso pastor e Ele vai nos levar a passos verdejantes. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque Ele tem me guardado. Você está entendendo? O cristão sempre tem uma resposta para os momentos difíceis, porque Jesus nos ensinou a viver o cristianismo numa tempestade, no meio de um deserto, em um casamento que estava acabando, no meio de um monte de teste, no meio da enfermidade. Ele nos ensinou a viver o cristianismo até no pior lugar do mundo, que é em uma cruz, e ainda ter esperança. Ele nos ensinou a viver o cristianismo como o próprio Estevão, sendo apedrejado, mas tendo para onde olhar e confessando algo que liga no alto. A palavra de Deus ajuda e muito na comunicação. Ela alimenta a nossa fé, porque a fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ela nos dá a leitura correta da vida. A leitura correta da vida. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós, Jesus disse isso, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedirdes em oração será feito. Quer mais? A palavra de Deus é um mapa da vontade soberana de Deus. Dizer que a Bíblia é muito complicada para se entender é coisa de preguiçoso. É coisa de preguiçoso. Dizer que a Bíblia é muito complicada é coisa de preguiçoso. Pode ter certeza. Eu conheço pessoas que têm... o pastor Jurandir, até que série o senhor estudou? Até a 4ª série. Esse homem recita versículo bíblico de tudo qualquer jeito. Quando me dá, como diz o Galdério, um rosa na cabeça, eu pergunto para ele e lembro da referência do versículo bíblico. Você vê crianças de 3, 4 anos mexendo no celular e tudo. Porque a gente tem uma cabeça capaz, Deus nos dá graça. Pessoas, às vezes, que não sabem nem ler, nem escrever, mas sabem versículo até de cabeça. Meu irmão, dizer que a Bíblia é muito complicada de se entender é coisa de preguiçoso. A pessoa que estuda a palavra de Deus, ela é esclarecida e sabe a sua identidade, sabe o seu destino. O nosso saudoso, me deu até uma dor no coração porque eu estava entrando aqui e não vi ele na porta, o nosso saudoso irmão Jurandir. Semana passada eu fiz o fúnebre dele. Lógico, naturalmente é algo muito triste. 20 minutos apenas, ele faleceu de Covid com 56 anos, caixão lacrado. Nós estávamos em 12 pessoas ao redor. E no final de tudo, o irmão dele, o irmão genético dele disse algo ali. Eu não conheço ele, mas é uma pedra clamando. Ele disse assim, pessoal, ele sabia para onde ele estava indo. E nós, sabemos? Toda a vida ele foi leal. Toda a vida ele foi fiel enquanto se manteve aqui na casa de Deus. Se voltou para Deus. Você está entendendo? Você sabe para onde você está indo? Você está preparado para comparecer diante de um trono de Deus? É muito importante, porque algumas pessoas não sabem quem são, não sabem onde está, não sabem o que quer da vida. E é cheio de desculpas, mas a palavra de Deus nos dá identidade. João Batista foi um dos maiores homens que pisaram aqui na terra, e foi Jesus que disse isso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sempre disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Messias. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Eu sei quem eu sou. Nunca questionei. Eu só questiono o fato de eu não conseguir fazer mais e melhor. Mas o fato de eu estar na igreja. O fato de eu estar fazendo o que eu faço, trazer a palavra de Deus. Porque Deus me chamou para recuperar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Para Josué, na Bíblia, conquistar as promessas de Deus, ele deveria meditar na palavra. Josué 1:8.
não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido não é só financeiramente, é bem-sucedido na família e em tudo mais. A Bíblia é o único livro cujo autor, o Espírito Santo, está presente quando a gente lê. Quarto ponto. Eu sou resultado de semeadura. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha só. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meu irmão, é lei. E lei é um princípio que não podemos evitar. Essa lei tem impacto em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja financeiro. Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Amém? Olha só, toda grande colheita ou grande conquista, ela exige semeadura. Meu irmão, muitas vezes exige um sacrifício nosso no plantio, mas o resultado é incrivelmente testemunhante. Você não precisa nem abrir a boca, a tua vida fala por você. Olha só, Salmos 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com alegria nos lábios colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu irmão, aí eu pergunto, olha para cá, eu pergunto para você, o que você quer colher? Porque para a colheita existem leis. E a primeira lei da colheita é semear. É semear. Eclesiastes 3,2 diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de colher. Todos os que vêm a um culto, por exemplo, querem ser abençoados. Todos nós queremos ser abençoados. Mas presta atenção, o problema é que muitas pessoas que estão dentro de uma igreja querem colher, mas na hora de semear, não fazem. Vai colher o quê? Há pessoas que oram para colher, mas não semeiam. Precisa ser consertado isso na vida. Isso é incoerência. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para nuvens, nunca cegará. Meu irmão, a semeadura é infalível. Infalível. Hoje, você vive o fruto disso. Eu não sei se você está contente com a tua vida hoje, mas a tua vida é resultado disso. E existe uma outra lei também. A colheita é sempre proporcional à semeadura. Você é que determina o tamanho da sua colheita. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia muito, com abundância e em abundância, colherá. Nesses 40 dias, você vai semear todos os dias. E você verá posteriormente a provisão de Deus em sua vida. Olha só, desde quando eu vim para Jesus, com 16 anos, eu morando de aluguel, eu e minha esposa, eu trabalhando de office boy, eu fiz uma aliança com Deus, como dizimista, como ofertante. Nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Em 5 anos, em 10 anos, ou foi 5 anos? Agora eu não lembro, agora me deu um rosa na cabeça, como disse. Nós compramos o nosso imóvel, Deus nos abençoou. Você está entendendo? Depois a gente avançou. Eu não falo isso para você por ser pastor de igreja, porque como pastor de igreja eu não sou assalariado. Às vezes, sim, eu recebo ajuda de custo, como plano de saúde, por exemplo. Mas o meu salário ele não vem daqui. O que eu estou dizendo, e outra coisa, quem me conhece que sabe que eu não cobro por nada do que eu faço.
A tabela para fazer um casamento, por exemplo, é R$ 1.000, no mínimo, de um pastor ou de um padre. Eu nunca cobrei R$ 1, e às vezes tem que pagar minha janta ainda, e da minha esposa, paga minha gasolina. Cheguei até a viajar para fazer casamento dos outros. Nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Mas a faculdade que eu fiz tem custos. Tudo que eu faço tem custos. Tudo. Mas eu nunca cobrei por nada de ninguém. E ainda deixo massa branca pronta para um, ajuda o outro lá, faz isso, faz atendimento. Porque quanto que vale a tua família? Quanto que vale o teu casamento? Quanto que vale a tua salvação? Não tem preço. Como que eu vou colocar preço nisso? E eu também não posso esperar consideração de pessoas. Igreja é lugar de gente machucada em tratamento. Mas eu espero em Deus, e eu semeio nele, e ele sempre me honrou. Desde quando eu aceitei a Jesus, o Brasil, o plano real, meu irmão, vem fazendo assim, ó. Desde quando? Os juros, as situações, tudo ficando mais caro. Mas a minha vida, ela continua avançando. Esse lugar aqui continua avançando. Deus vai prosperando por quê? Porque eu sou resultado da minha semeadura. E ninguém consegue se intrometer nisso. O máximo que pode fazer é fofocar, caluniar, invejar, sei lá o que for. E na tua vida não é diferente. Você está entendendo? Ninguém pode se intrometer em sua semeadura. É uma aliança tua com Deus. Você está entendendo? Isso é bíblico. Se você me escutou até agora, me escute nisso também. Deus não precisa da tua oração. Deus não precisa do meio do teu louvor. Deus também não precisa do meio do teu dinheiro. A igreja de Jesus sempre existiu. Antes de eu entrar aqui. Antes de você entrar ou existir. E ela vai existir independente de mim e de você. Agora, a diferença é em eu acreditar e eu ter participação nessa promessa de Deus sobre colheita. Porque o altar de Deus é o chão mais rentável que existe. Mais rentável que existe. Se olha, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é dono de 1/4 da economia mundial. Se os Estados Unidos, como aconteceu em 2008, continuasse com aquela crise imobiliária que eles estavam decaindo, e a China crescendo como eles crescem, ainda demoraria 10 anos para a China passar os Estados Unidos em economia. De tão forte que é os Estados Unidos. Mas é uma promessa isso. Quem que dá cobertura para Israel? Se você olhar no mapa, você vai ver que Israel não é nem um país, é um estado, pequenininho assim. E você vai ver 12 países ao redor deles, fora os outros espalhados, que dão 24 países muçulmanos, que com sangue no olho, com saliva na boca, toda hora tenta devorar Israel. E nunca consegue, porque existe uma promessa. E existe a prosperidade de quem Deus equipou, Deus colocou graça para que isso acontecesse, porque a prosperidade está em ligar algo a Deus, algo na promessa de Deus. Entenda isso, meus irmãos. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja, nem a cama que dormia era dele. E Deus abençoou grandemente. E entendeu quem é a fonte da fertilidade financeira na vida, ou seja o que for. Quando você liga o teu casamento a Deus, quando você liga as tuas finanças a Deus, quando você liga o teu favor a Deus. E uma das melhores coisas que existe é você ser rico em favores. Rico em favores. Porque você semeia favores. Você sempre está disposto a ajudar. E por isso, quando você precisa, chove de gente disposto a ajudar também. Quando você reclama assim, tive doente 3 dias e ninguém me trouxe um copo de água fria. É porque você também não faz isso por ninguém. E é uma pessoa cega. E você constrói amigos no momento difícil daquela pessoa. E aí? Nesses 40 dias, você viu que essa casinha aqui, ela tem um formato de lar. Eu sou resultado de oração, palavra de Deus, jejum e semeadura. E ela tem uma abertura aqui. Eu já fiz essa campanha no passado na igreja. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? É só se você aceitar essa palavra. Mas eu, quando fiz ano passado, o mínimo é R$2 nesses 40 dias. Mas eu colocava 10, eu colocava 20, 50, porque eu sei o que Deus faz na minha vida. E quando eu olho, eu não sei como, mas Deus é fiel. Eu não entendo como, mas Deus é fiel no meio disso tudo. Um monte de gente reclamando e coisa e tal. E a igreja batendo recorde
em distribuição de cesta básica, em ajuda de todo e qualquer tipo que você imagina. Nós ajudamos casalar, nós ajudamos orfanato, nós ajudamos asilo, nós ajudamos casas terapêuticas, nós ajudamos uma série de coisas, institutos de teologia, tudo isso aí, nós juntamos e olha o nosso tamanho. Olha o nosso tamanho. Deus sabe todas as coisas. Você está entendendo? Porque aqui não tem espaço para reclamação. Aqui, meu irmão, tem espaço para fé. Deus sabe de tudo e Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Enquanto muitos abrem falência, você avança. Eu já vi pessoas que semearam por gerações. Pastor, eu estou colhendo hoje os eucaliptos que o meu avô plantou. Eu estou colhendo hoje e eu estou plantando para que os meus netos venham colher lá na frente. E o que eu planto hoje, as gerações, os meus filhos irão colher. Eu tenho certeza disso. Você está entendendo a importância disso? Você ama a tua família? É lógico que sim. E você verá os frutos do que você semeia daqui 5 meses, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu estava com uma mão na frente e uma mão atrás. Eu tinha um sapato pé de ferro, que eu fiz consórcio, porque a sola era grossa. Meio que parecia esse aqui um pouquinho, só que a sola dele era bem grossa. Quando eu falo sapato pé de ferro, eu lembro do Vilsco. O Vilsco tinha um pé de ferro também, né? Parece aquelas plataformas. E eu lembro que estava rachando a sola já. Um lado gasto, o outro lado rachando. E eu lembro que eu cheguei no culto uma vez, trouxeram uma mensagem, eu não lembro qual era, e eu saí daquele culto pesado, incomodado, porque eu tinha que sair da zona de conforto. De tudo que eu ouvi, contrário antes. Só tem pilantra nesses altares, nessas igrejas. E eu saí de lá e eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito em Deus de verdade. Eu sou indiferente, eu estou ofendendo a Deus, eu não acredito nele de verdade, porque eu não estou sendo honesto nos meus dízimos. Eu devolvo uma parte, eu faço assim, eu não acredito em Deus de verdade. E também nas ofertas. Se Deus prospera, por que eu entendi algumas coisas? Não precisa ser desse jeito. Olha, eu não acompanho o livro da igreja, tem os tesoureiros da igreja para isso, que isso é muito sério. Eu não sei quem aqui é, quem não é dizimista, quem é e quem não é. Eu sei que eu sou. E eu acredito nisso. E os tesoureiros da igreja estão aqui, são 6. Mas pessoas de ética, provado e aprovado por Deus, né? Mas o que eu digo para vocês nessas coisas é que a partir do momento que eu levei isso muito a sério, meus irmãos, e eu disse, uma das coisas que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ficar me preocupado, eu não quero ficar preocupado com finança, Deus, não quero, isso toma muito tempo da gente. E até na igreja aqui, todas as vezes que a gente precisou pagar as prestações do terreno até quitar, eu chegava nesse altar, dobrava meu joelho, e eu sempre lembrei a Deus, como se eu precisasse lembrar a Deus, mas eu lembrei em oração, e eu falava, Senhor, eu disse para o Senhor que eu não queria me preocupar com dinheiro. Eu sei que o Senhor é provedor, e o Senhor é fiel, o Senhor é leal. Teve mês que sobrou centavos, mas todas as contas em dia e paga. Os tesoureiros da igreja estão de prova. Você acha que na minha casa é diferente? Você acha que eu trabalho com dinheiro guardado? Não. Deus é provedor, meus irmãos. Eu, com 16 anos, comecei a semear sonhos. E hoje eu continuo semeando sonhos. Amém? Vamos para casa, povo? Estenda a mão em direção ao seu lar. Você não sabe onde você mora? Estenda a mão para o céu. Lá você vai morar. Santo Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por tua bondade. Nós queremos te ofertar este culto de ação de graças. E também, Pai, pedir ao Senhor que a mensagem do teu amor, esse bem-estar, o teu poder, Pai, venha dessa forma maravilhosa continuar durante essa semana. Que esse ânimo, Pai, que essa proteção, essa segurança continue em todos os dias da nossa vida. Que essa semana, meu Deus, seja uma semana, Pai, cheio de graça, cheio de virtudes de favor. Meu Deus, que soluções aconteçam, que portas abertas aconteçam, Jesus, que curas aconteçam. Pai, que esta semana seja uma semana de reconciliação, que essa semana, Pai, seja, meu Deus, uma semana de revelação do Senhor. Por favor, Pai, abençoa as pessoas que estiverem próximas a nós, as pessoas do nosso lar, para que haja harmonia,
para que haja santificação. Santo Deus, nós pedimos, por favor, Pai, nessa mesma certeza, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que jamais Satanás consiga colocar as garras dele em alguém da nossa família, meu Pai, ou em nada que o Senhor nos permitiu ter, que possamos avançar, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Satanás, Pai, partem em fuga, para a Tua glória, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. E todos digam, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Porque se Deus é por nós, que Deus abençoe muito sua semana.